Olá, meu nome é Larissa Cotrim e vim falar um pouco para vocês sobre a colonização no Brasil e a escravidão. A colonização no Brasil se dá após os anos 1500, quando os portugueses saem de seu país para a África para comprar especiarias. Assim, acontece um desvio de rota e eles chegam no Brasil, uma terra gigante, maior que a Europa, onde morava apenas nativos, que nós hoje em dia chamamos de indígenas. E assim descobriram uma riqueza em seu solo, chamada pau-brasil. Um solo fértil para plantação e mão de obra. Com isso, a mão de obra indígena passou a ser escravizada. Os que não fizessem isso, os que não fossem batizados, os que não trabalhassem de graça, eram mortos. Com isso, metade da população indígena foi dizimada nessa época. A mão de obra indígena já estava sendo escravizada há muito tempo. Eram marcados e eram obrigados a trabalhar para os portugueses, e essa população não entendia o porquê disso funcionar, já que eles viviam em uma comunidade onde todos produziam para todos, meio comunista, assim dizemos, e não conseguiam entender aquela produção em grande escala, o fato de negociar, de vender. Eles não conseguiam entender o sistema de trabalhar para um capital. Assim, após a população ser dizimada, metade da população, os portugueses descobriram que eles precisariam de outro tipo de mão de obra. Com isso, passaram a sair do Brasil e ir para a África, buscar mão de obra escrava e trazer em navios negreiros. Nesses navios, eles conseguiam levar de 500 a 1000 pessoas, mas a maioria, por casos de doenças, má alimentação, serem trazidos de forma jogada, onde nem animais teriam aquele tratamento, a maioria morria e eram jogados ao mar. Assim, precisamos lembrar que os portugueses que vinham para o Brasil trabalhar eram pessoas ou que os europeus não queriam mais por serem perigosos, pessoas que foram sentenciadas a sair do país, e homens brancos que queriam vir para cá para investir. Assim, a maioria eram solteiros. Eram raros os casos em que mulheres vinham para cá. Sabemos que a vida desses negros era extremamente sofrida, já que não eram tratados como seres humanos, eram mais tratados como animais mesmo. Eram trazidos da África de forma totalmente bruta. A maioria morria no caminho, os que chegavam aqui eram obrigados a abdicar de suas culturas, religião, eram batizados à força e não tinham nenhum tipo de avanço como estudos ou algo do tipo. Eram divididos entre pessoas que vinham para a área rural e alguns que iam para a área urbana. Com isso, a maioria trabalhava de 18 a 20 horas por dia, porque os portugueses pensavam que eles precisavam apenas de comida, no caso pão, trapos para se vestirem e, no caso, apanhar, que era a forma que eles usavam para segurar essas pessoas. Com isso, com essa vida extremamente precária, eles desenvolveram muitas doenças. As mulheres carregavam muitas ISTs, já que os portugueses, já que as mulheres portuguesas brancas não vinham para o Brasil, os homens tinham que usar as mulheres negras para isso. Algumas eram usadas para prostituição e outras aconteciam até de serem estupradas. Assim, elas carregavam muitas doenças pela vida extremamente jogada em que eles viviam, precária.
Eles adquiriam muitas doenças como malária, tuberculose, porque moravam em um local, um galpão, onde muita gente era jogada ali, amarrada, não tinham uma alimentação boa, eram tratados apenas com restos, pão e água, e viviam no sereno e coisas do tipo. Assim desenvolveram muitas doenças. Geralmente, as crianças desses relacionamentos que nasciam entre brancos e negros era apenas jogada ao mundo, a maioria era vendida como escrava, e outra parte eram herdeiros, mas grande minoria. Com isso, eles usavam as mulheres para procriar e assim render dinheiro, porque seus filhos viravam escravos. As doenças se viam também por uma alimentação péssima e o fato de ingerirem muitos alimentos estragados, já que eles usavam o açúcar para fantasiar o gosto desses alimentos, já que não existia nenhum tipo de refrigeração para guardar as comidas. Elas muitas vezes azedavam e eles usavam açúcar e algum tipo de tempero para fantasiar o gosto daquela comida, mas que na verdade já estava estragada. Com isso, o fato dos portugueses, dos grandes fazendeiros, matarem os seus escravos não era pouco, já que não havia lei para cuidar desses escravos, os brancos achavam que podiam tratá-los como animais. Assim, a média de idade deles era 20 anos e eles não se importavam em desfazer desses escravos, já que era fácil, um pouco caro, mas era fácil comprar outro. E eles tinham uma expectativa de que eles fossem usados apenas por um ano, já que trabalhavam muito, tinham uma péssima alimentação, assim, descobriam que cada vez mais surgiam doenças diferentes para esses negros, já que a vida deles era muito difícil. Assim, eles não se importavam em saber o porquê que esses negros morreram, já que a maioria morria na mão dos seus senhores, mas os que morriam por doenças não era preocupante a ponto de descobrir o motivo da morte, e sim apenas jogar para lá, já que não eram humanos, né? Já que não eram seres vivos para eles, eram apenas animais. O texto destaca que grande parte das consequências da morte desses escravos, desses negros africanos, era o fato de serem transportados e terem uma migração totalmente forçada. Com isso, eles morriam de causas demográficas, sanitárias, regimes de trabalho de grandes horas, dieta, alimentação, falta de vestimentas adequadas e também pelo fato da maioria dos que trabalhavam na cidade tinham que tirar os dejetos de seus senhores e jogar na praia. Com isso, eles adquiriam muitas doenças. E isso não se pôs fim em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, já que os negros sofrem as consequências disso até os dias atuais, porque antes eram escravos de seus senhores, hoje em dia são escravos do capitalismo, hoje em dia são escravos do sistema. E é isso. Por aqui é só.